Oiê! Hoje eu vim compartilhar com vocês sobre como é a realidade de uma vida nômade. Primeiramente, esse vídeo não é para desmotivar ninguém. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tenho visto muito nas redes sociais pessoas divulgando a vida nômade como se fosse uma vida perfeita, sabe? Que não existem problemas, que você vive eternas férias e que a sua vida tá resolvida. E, gente, isso é uma mentira. Viver como nômade é sim maravilhoso, tem inúmeros benefícios que eu posso um dia trazer aqui um vídeo falando só sobre os benefícios, mas eu sinto a necessidade de também trazer o lado mais sombrio da coisa, sabe? O lado desafiador que eu não vejo as pessoas contando na internet. Então, se você quer ser nômade, é importante você saber os dois lados da moeda. Então, primeiramente, reforçando, a vida nômade não é perfeita. Antes de me tornar nômade, eu assistia muitos conteúdos sobre nomadismo. Então, eu acabei tendo uma noção do que é desafiador e do que é benéfico. Porque eu realmente queria me tornar nômade e pesquisei a fundo. Eu não queria ver só o lado bom da coisa. Porque é muito fácil você mostrar só a sua vida boa, você ali na praia, você conhecendo novos destinos. E os perrengues, sabe? Por que ninguém estava mostrando os perrengues? Então, eu busquei muito antes de tomar essa decisão. E mesmo pesquisando muito, no fundo eu ainda tinha aquela ilusão de que todos os meus problemas iam ser resolvidos após me tornar nômade. Porque, querendo ou não, tem muito mais pessoas mostrando coisas boas do que pessoas mostrando os reais desafios dessa vida. Então, depois que eu comecei de fato a ver com meus próprios olhos esse novo mundo, eu percebi que os problemas eles continuam ali. Às vezes você ganha até novos problemas. A única diferença é que você não está em um endereço fixo, você está em movimento. Um outro ponto importante é que viver como nômade não é estar de férias. Geralmente, para a maioria das pessoas, elas trabalham o ano todo e tem um mês de férias. Vocês acham que em um mês de férias a pessoa vai querer saber de trabalhar? Claro que não. As férias são feitas para você curtir, para você aproveitar o local, para você descansar, para você gastar dinheiro. E muitas pessoas pensam que a vida nômade é uma eterna férias. Mas, gente, isso não é verdade. A vida nômade também tem suas responsabilidades. É uma vida normal, com rotina, com responsabilidades. Então, muitas vezes, eu queria fazer coisas e não podia, porque eu tinha que cumprir com as minhas responsabilidades. O meu trabalho, a minha rotina de exercício físico, que tá aí uma coisa que é bem difícil. Quando você vive em movimento, é muito difícil você manter uma rotina. Porque, por exemplo, eu chego num lugar, começo a me adaptar. Então, quando eu tô começando a ter aquela rotina que eu gosto, já é hora de me mudar de novo. E aí eu tenho que começar tudo do zero. Então, cara, é bem difícil às vezes, viu? E cansativo. E sim, viajar cansa muito. Às vezes a pessoa acha que a gente tá só no lazer, só na boa. Mas, gente, viajar cansa, viu? Cansa a mente, cansa o corpo, cansa tudo. Porque, por exemplo, antes eu tinha colocado como meta ficar pelo menos um mês em cada lugar. E antes eu achava que um mês era perfeito, que era muito tempo. Mas depois de começar a viver essa vida de fato, eu percebi que um mês não é nada. Eu precisava de mais. Viajar rápido estava cansando muito a minha mente, eu não estava conseguindo focar nas minhas coisas. Eu não focava no meu trabalho direito, eu não conseguia focar no meu corpo, nos cuidados do meu corpo, né? Em nada. Então eu percebi que, com o passar dos anos, viajar lento se tornou uma prioridade para mim. De um mês foi passando para 2, depois para 3. Isso quando eu tô em território nacional, né? No Brasil é fácil você ficar um tempão no mesmo lugar. Quando você viaja para um país diferente, aí já é mais complicado, né? Porque a maioria dos países você tem que ficar até 3 meses. E às vezes nem com 3 meses ali é o suficiente para você se sentir numa rotina, sabe? Porque eu era uma pessoa, por exemplo, que não gostava muito de rotina. Mas depois de viver essa vida, eu percebi o quanto é importante ter uma rotina. E essa falta de foco vinha acontecendo com muita frequência comigo por vários motivos. O primeiro deles era aquela preocupação de o que eu vou fazer depois. Isso acontece principalmente quando você está fora do Brasil. Quando você está no Brasil, ainda é mais tranquilo. Tem seus desafios? Tem, mas ainda é mais tranquilo porque você está em casa. Mas fora do país, você tem que ficar atento em quanto tempo você pode ficar naquele país. Depois que acabar o seu tempo lá, para onde você vai? O próximo país precisa de visto? Qual é o idioma do próximo país?
qual é a cultura daquele próximo país, como é o clima. Isso é muito importante e acabava também ocupando um espaço muito grande na minha mente. Um espaço tão grande que não tinha uma parte livre ali para eu poder focar nas coisas que realmente eu precisava focar, sabe? Agora que eu tenho um extra, né? Porque eu sou o tipo de viajante econômica. Então, quando eu tava começando a viajar, eu não tinha dinheiro suficiente para pagar a hospedagem em todos os lugares que eu ia. Então, muitas vezes eu dependia de voluntariado. Então, já era uma preocupação a mais para mim, porque às vezes eu aplicava para um voluntariado e a resposta era rápida, mas às vezes não era rápida. Às vezes eu tinha que ficar ali mandando mensagem para vários lugares para ver se eles iam me aceitar. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu tenho que ir embora daqui semana que vem e não tem nenhum lugar para voluntariar ainda, ninguém me respondeu, ninguém me aceitou. Então isso assim me deixava doida. Uma outra coisa que também começou a me incomodar foi o fato de não me sentir pertencente. Na verdade, esse incômodo, ele sempre esteve comigo desde o Brasil. Em 2018 eu morava numa cidade do interior do Rio, me mudei para São Paulo para tentar uma vida nova. Em São Paulo eu descobri que eu não gosto de cidades grandes, então eu comecei a viver como nômade a partir daí, viajando dentro do Brasil. Depois eu comecei a não me sentir pertencente no Brasil. Na verdade, acho que surgiu o sentimento de curiosidade. Eu fiquei pensando, cara, não existe só minha cultura, existem culturas diferentes, idiomas diferentes, eu quero experimentar algo novo. Só que assim, quanto mais eu ia para lugares novos, mais eu me movimentava, eu tinha aquela sensação de, cara, aonde eu pertenço? Onde eu vou criar a minha base? Porque ao mesmo tempo em que vários lugares eu sentia como se aquele lugar fosse o meu lar, eu também sentia que eu não pertencia a lugar nenhum. Então eu tive uma crise existencial em relação a isso. Acho que até hoje, assim, eu não sei onde eu gostaria de construir minha base. Mas assim, né? Tamo aí no caminho, descobrindo e vamos ver. Viajar também traz um certo desgaste emocional quando se trata de pessoas. Por exemplo, durante a minha viagem, eu conheci pessoas maravilhosas, onde eu fiz conexões muito verdadeiras e que eu levo pra minha vida até hoje. Só que assim, chega uma hora que a despedida cansa. Você não quer mais dar tchau para as pessoas, você dedica seu tempo, você se doa, faz uma conexão legal, mas você é viajante, então uma hora você tem que ir embora, certo? A pessoa também. Se você não vai embora, a pessoa que vai embora. Então chegou um momento da viagem que eu fiquei com preguiça de conhecer as pessoas, porque eu não queria dar as minhas informações do zero, me doar, para depois ter que dar tchau. Então eu passei uma parte da minha viagem mais introspectiva, mais fechada, sem querer socializar muito. Principalmente nos momentos em que eu tava sozinha. Quando você viaja sozinha, você sente tudo de forma mais intensa, porque eu via momentos em que eu só queria um abraço daquele amigo mais antigo, daquele amigo que eu tenho aquela conexão, sabe? E às vezes uma chamada de vídeo não bastava, eu queria dar aquele abraço mesmo. Eu falo isso porque eu já vivi os dois lados da moeda. Grande parte das minhas viagens eu fiz sozinha, mas hoje em dia eu tenho um parceiro, que é o meu namorado, inclusive a gente se conheceu durante a minha viagem. E hoje em dia eu já não me sinto tão sozinha mais porque um dá suporte ao outro. Então, isso é muito bom. Claro que viajar sozinha tem suas coisas maravilhosas também. A gente conversa muito sobre isso. Eu falo, a gente tá junto, mas eu ainda assim quero fazer algumas viagens sozinha. É importante pra mim. Viajar sozinha mudou muita coisa na minha vida. Inclusive, eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, porque eu sei que muita gente tem curiosidade, muita gente tem vontade, mas tem certos medos, né? Principalmente pra quem é mulher. Viver como nômade também é estar na mira da imprevisibilidade. Se viver numa rotina, numa casa fixa, você tem vários imprevistos, imagina você vivendo cada mês ou sei lá, cada semana em um lugar diferente. Os planos mudam muito e você tem que estar preparado para essas mudanças. Você precisa ser flexível, adaptável. Às vezes as mudanças acontecem de uma maneira muito positiva, mas também às vezes acontece de uma maneira muito negativa. Por exemplo, quando eu tava chegando na Tailândia, eu tava com 3 contratos de trabalho. E em menos de um mês, esses 3 contratos desapareceram. Um porque o cara não me pagava, então eu falei, cara, eu não vou continuar com a pessoa que não tá me pagando. A outra era uma pessoa que trabalhava muito bem, mas ela tava num problema bem difícil de burnout, então a gente preferiu encerrar o contrato. E o outro contrato, que era o que me pagava mais, simplesmente encerrou o contrato porque estava falindo. Ou seja, eu cheguei na Tailândia
com 3 trabalhos, que tava sendo super maravilhoso pra mim, né? Eu tava tendo uma renda ali boa pra poder me manter. E de repente esses contratos se foram. Então, uma coisa que é muito importante, gente, tenha sempre uma reserva de emergência, porque foi graças a essa reserva de emergência que eu consegui me manter ali, sabe, durante alguns meses e segurar as pontas até conseguir outros trabalhos. Porque se eu não tivesse reserva de emergência, eu acho que eu não teria nem dinheiro para voltar pro Brasil. E imagina, tá na Ásia, sem dinheiro para voltar pro seu país. Sério, eu não consigo nem imaginar o que poderia ter acontecido. Bom, apesar dos desafios, eu não me arrependo de ter começado minha vida nômade. Pelo contrário, eu olho no espelho e falo, nossa, ainda bem que você foi. Mesmo com medo, mesmo sem saber o que viria pela frente. Então, o conselho que eu dou é que se realmente é a tua vontade de ir, vai lá e faz. Se planeje, principalmente. Busque o máximo de informações que você puder. Esteja aberto às mudanças e aproveite o seu momento. Viva ao máximo o que essa experiência tem para oferecer. E se um dia você quiser parar, tudo bem. Você tem esse poder de escolha. E é uma coisa que eu penso hoje em dia, não parar de viajar, mas hoje em dia eu tenho um pensamento diferente, eu quero ter uma base, eu só não sei aonde ainda, eu tô buscando aí os caminhos, mas enquanto eu não encontro, eu tô assim viajando cada vez mais lento para eu poder manter essa rotina que eu sei que é essencial na minha vida e que hoje em dia eu valorizo muito. Bom, se você chegou até aqui, eu quero te convidar para se inscrever na minha newsletter. Lá eu falo sobre criatividade, viagens e desenvolvimento pessoal. Ela é totalmente gratuita e assim que você se inscrever, você recebe um texto meu por semana no seu e-mail. Obrigada por ter assistido o vídeo e se inscreva no meu canal para não perder os próximos. Beijos!